Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, quem nos assiste no plenário e pela TV Câmara. Eu vou ocupar o espaço, eu quero agradecer ao vereador Felipe pelo espaço. Eu vou apresentar, então, um resumo da viagem a Pelotas, onde nós fomos visitar. Nós tínhamos recebido no ano passado a prefeita Paula de Pelotas, aqui em Caxias, onde nos apresentou todo o programa do Pacto de Pelotas pela Paz. E agora nós somos em loco para conhecer assim detalhes do programa. A minha apresentação vai se concentrar. Eu teria muito para falar, mas eu vou me concentrar nos aspectos de gestão do programa e em 2 programas que lá existem e que podem perfeitamente serem aplicados em Caxias. Eu peço a atenção dos colegas e de quem está presente, porque a apresentação será muito visual, que é o que a gente pôde ver lá, e nós tentamos reproduzir em fotos, porque as fotos dirão mais do que muitas palavras, tá? Então, Pelotas, de fato, está unida pela paz. E, em seguida, então, a gente demonstra. Pode passar. Por que é que o mandato da prefeita Paula está principalmente focado na segurança pública? Porque, de 2002 a 2017, houve um crescimento de quase 500% no índice de homicídios. Além disso, a prefeita identifica que a população envolvida com a criminalidade, a grande maioria não tem o ensino fundamental completo. Então, aquela questão de dizer que o problema de segurança é do Estado se descaracteriza quando a responsabilidade pelo fundamental é do município. Então, de fato, a prefeita abraçou com muita intensidade essa questão de seu mandato estar ligado à segurança pública. Pode passar. Então, o programa se chama Pacto pela Paz, Pelotas pela Paz. O pacto é porque toda a sociedade está envolvida, né? E nós vamos estar vendo imagens que demonstram isso. Pode passar. O que eu quero destacar, então, em relação à gestão? Esse programa, ele teve pesquisa para ter o diagnóstico. Aqui foi a pesquisa de vitimização, onde eles pesquisaram a respeito da perturbação do sossego, os adolescentes versus o consumo de álcool, o receio da população que evita sair das ruas, a discriminação que existe. Pode passar. Ameaças graves, agressão física, cantadas e comentários nas ruas e nos transportes coletivos. Isso tudo fez parte de uma pesquisa com um instituto competente para isso. E o projeto tem objetivos, o programa tem objetivos concretos. Pode passar. Esta visão, essa concepção de gestão que é importante, ela sai de uma concepção tradicional para uma concepção assim. Ela não é reativa, ela é proativa. A partir dos objetivos traçados, que tem relação ao número de homicídios, ao número de roubos de veículos, eles estão focados nos objetivos, as ações são todas integradas. Tem programas que é bonito de ver a quantidade de secretarias envolvidas, assim como a iniciativa privada, a academia. Então, aquela questão de cada secretaria ser uma prefeitura, não. Ali nós temos exemplos que o secretário de Cultura ele parece o secretário de Assistência Social. E eu pude constatar isso num telefonema com ele, onde ele me explicou um pouquinho sobre o programa Cada Jovem Conta, o projeto que depois eu coloco. É uma ação totalmente multidisciplinar, através de evidências científicas. Por exemplo, foi mensurado o mapa de calor, né, que chama aonde acontecem os assaltos em Pelotas. No dia da semana, qual é o horário que mais acontece e os locais. E assim é distribuído, por exemplo, as forças de segurança. Então, a redução do crime está aliada a uma ação que foi pesquisada, planejada e direcionada. É um exemplo, né? Mais um pouquinho aqui, pode voltar, mais um. A questão da prestação de contas não
tem reunião regular, onde são analisados todos os objetivos versus indicadores e os resultados. E se eles não estão ok, a ação que deverá ser feita para buscar esse resultado. Ao invés de ser o governo estadual o responsável, é o Estado, o município e a sociedade. E isso a gente vê através de cada programa, projeto que existe. Pode passar. Na sala da prefeita tem uma TV ampla, onde o Proges, aqui é um gerenciador de indicadores, né? Que a gente chama de BI. Então, cada linha dessas é um projeto. E tem todo o status do projeto, as etapas que ele tem e como está. O acompanhamento do projeto é feito direto da sala dela. E também tem uma pessoa, o Samuel, que foi contratado como um executivo que acompanha o projeto. Se os resultados, o que não está andando dentro do previsto, dentro do cronograma, é observado e é tomada ação. Então, esse é um acompanhamento presencial, assim, o tempo todo. Ela tem isso como a possibilidade de acompanhar da sala dela. Aqui é uma reunião do GGIM, que teve momentos que foram quinzenais. No início, lá no ano passado, as reuniões eram quinzenais, com a participação das forças da Guarda Municipal, da Brigada Militar, Civil, OAB, Judiciário, Ministério Público, e a prefeita coordena as reuniões do GGIM. E daí saem ações que estão ligadas ao programa como um todo. Pode passar? Me chamou muita atenção essa frase, a gente trouxe, gente, ó. Não é questão de orçamento, mas sim de investimento de tempo e de energia. Gente, isso é o que a gente vê lá. A inspiração que essa prefeita causa nesta equipe é lindo de ver. O secretário de Segurança fala com admiração. A gente vê os servidores que estão envolvidos. Bom, para dar um exemplo para vocês, depois eu vou falar do mão de obra prisional. O coordenador do projeto é um cirurgião dentista. E a paixão, né? Então, é energia, dedicação e gestão no programa. Aqui, ó, é um dos projetos que eu fiz questão de trazer para a gente conhecer. É o projeto Cada Jovem Conta. Gente, em momento anterior, nós vimos aqui, né, aquela pesquisa que trouxemos do Marcos Rolim em relação à evasão escolar, está diretamente relacionada com a criminalidade. O Marcos Rolim foi um das pessoas que a prefeita conversou, assim como o Instituto um instituto especializado em segurança de Canoas. Aqui é uma reunião que ocorre mensalmente, né, nas comunidades do Cada Jovem Conta. Vocês sabem aqueles exemplos, o Edson, o pessoal que é da educação, de tipo conselho de classe, onde os professores de todas as matérias sentam com o aluno e fazem a avaliação. Aqui são as entidades que fazem a avaliação de cada aluno, que ele esteja identificado que ele está em vulnerabilidade, que ele é um infrequente ou que ele está em evasão escolar. A lâmina a seguir demonstra, ó, o acompanhamento desse menino de 14 anos, que a responsável dele é a avó, ele é desta escola municipal, e todas as ações que foram deliberadas para aquele menino, né? Então, estão juntos trabalhando a UBS, a nutricionista, o educador físico, o CREAS, a psicóloga, o programa de jovem aprendiz, enfim, cada jovem, ele é a pauta da reunião, né, em cada comunidade, com todas as áreas envolvidas. Tem casos que a Secretaria da Cultura está envolvida, como eu dei o exemplo para vocês, que o secretário me disse por telefone, eles identificaram um menino que ele não era difícil de prender ele na sala de aula por matemática, por português, mas eles identificaram que ele era um menino que gostava muito de horta. Ele passou a ser o monitor da horta da escola. Eles recuperaram o menino. Então, é lindo demais o programa. Pode passar. O principal foco da visita
foi conhecer em loco o MOP, que é o Mão de Obra Prisional. Esse projeto ele começou anterior ainda à prefeitura... Uma declaração de líder. Declaração de líder, bancada do PSDB, segue com a palavra a vereadora Paula Iores. Esse projeto ele começou ainda no governo anterior e ele se trata do uso da mão de obra do semiaberto em ações da cidade, né? Ele iniciou, pode passar, a origem dele foi uma recuperação do consultório dentário do presídio regional de lá. Vocês vejam como ele era e como ele ficou. Teve um momento assim que a cirurgia dentista disse para o coordenador, eu não trabalho mais, não tem condições. Né? A cadeira estava quebrada, as paredes cheias de infiltração, e eles, com a mão de obra interna do presídio, fizeram essa reforma. Daí nasceu, então, o projeto de dar continuidade. E eles têm, até hoje, 23 UBSs reformadas. Vamos ver alguns exemplos através das fotos. Ó, esse é o antes de uma UBS, pode passar, e o depois. Pode passar. Uma UBS, o antes. Prestem atenção no muro, a gente pegou uma foto só do muro. Pode passar. Olhem o muro. Cada desenho tem uma frase, ó, o SUS é para todos, sem preconceitos. Nunca minta sobre sua saúde e assim por diante. Né? Pode passar, antes e depois. Pode passar. Aqui é uma cozinha, ó. Olhem o estado do chão, das paredes, né? Os azulejos. Olha o momento. Eles disseram assim, ó, que o que eles nunca viram, né? Esse cirurgião dentista que coordena o programa, ele nos contou detalhes. As dificuldades não são só flores. Preconceito do próprio pessoal da SUSEP com a ideia de liberar o pessoal para ir para as UBSs reformar, como seria aceito. Ontem tinha uma moça na apresentação que eu fiz, na Semana da Justiça Restaurativa de ontem, eu fiz essa apresentação, que contou que as redes sociais começaram, como assim? Tantos desempregados e vocês vão dar emprego para quem cometeu crime? Sabe, tem as agruras, mas a gente não pode desistir, né? E eles identificaram assim, a preciosidade de pessoas ali que colocam azulejo como nunca, né? Porque tem esses potenciais no grupo. Como está agora? Isso aqui é lá no pátio do presídio regional, que olhem as condições. Tem 380 vagas e atualmente são 1.050 presos. Eles estão com a capacidade, assim, 300% de ocupação. Esse projeto aqui é que o dentista contou que ele visitava as vilas e ele vê o esgoto a céu aberto e as crianças brincando no esgoto. E a todo tempo tem virose, né? Não se dá conta de tratar. Então, uma das ideias foi ter uma fábrica de fabricação de tubos de concreto. E eles conseguiram betoneiras que estavam destruídas, os próprios presos reformaram. Esse espaço aí, as calçadas, calçadas que sobraram da reforma lá da Praia do Laranjal. Essas estacas, esses postes, são postes que eram lá da empresa de iluminação, que quando eles trocam e tem uma parte podre, eles cortam e fizeram, né, para servir de suporte. Só o telhado a prefeita comprou. O resto, tudo foi através de criatividade, da participação da comunidade e do que eles reaproveitaram. Além de eles, pode passar, de eles estarem fabricando... aqui é a horta, é que eu queria mostrar os blocos. Tem os blocos aí? A próxima, depois a gente volta na horta. Aqui é uma foto nossa na visita, mais uma. Acho que não tem. Além dos tubos de concreto, eles também estão fabricando... tipo de blocos que tubos e blocos. Os blocos teve a participação da universidade para fazer os cálculos da dureza, né, porque eles vão usar para a construção da APAC deles, né? Aqui, gente, essa horta chama muito atenção,
Porque quem conhece o apanhador, e nós estivemos lá numa visita, a gente vê uma área extensa de terra sem ocupar. E nós temos aqui o espaço, as grades, tem cachorro no outro espaço, grades de novo, tem 3 corredores antes de chegar no muro lá fora. E é lá longe na estrada. Esse presídio é no meio do bairro, só tem a terra e o muro, e toda essa horta. E o nosso apanhador diz que não dá para ter horta por questões de segurança. Então, tem coisas para a gente rever. É uma horta cheia de cenoura, de couve, de alface, e que, além de ser usada no presídio, é também usada nas UBSs e tal. Voltando, tá, pode passar. Aqui, então, são as metas e os projetos. Esse espaço aqui é um espaço que eles tiveram, que foi doado para servir para a construção da APAC deles. Eles estão visitando a APACs para poder construir a sua, né? E ela terá toda, então, que ser... esse é o pavilhão. Internamente vão ter que ser feitas as grades, os espaços. Tá? Pode passar. Então, gente, aqui, ó... Por que não, né, em Caxias do Sul? A ideia é fazer desta visita uma indicação. Vocês lembram que eu já trouxe aqui em outro momento, que nós trouxemos o pessoal da SUSEP, já fizemos reunião com a PGM, com a secretária de Recursos Humanos, visitamos a CODECA, conversamos com diversos secretários, e nós temos, sem dúvida nenhuma, demanda de trabalho a ser feito, né? Então... pode passar a próxima? Lembram que na outra apresentação eu falei de ciclo vicioso e ciclo virtuoso. Naquele momento a gente usou como exemplo para as parcerias público-privadas. Agora eu quero trazer para esse momento. Nós temos recursos escassos, eu tenho participado das reuniões das UBSs e a gente vê a questão de telhados que não têm manutenção, né? De várias situações de pintura, porque na casa da gente a manutenção sempre precisa ser constante. Imagina em prédios públicos. E quando a gente demora para consertar, fica mais caro. Aí que entra, por exemplo, o recurso público sendo mal gastos. Então, na nossa reunião recente da vereador Renato, com o secretário de Saúde, falou que está sendo feito licitações para a reforma das UBS, porque ele foi questionado pela Assembleia, o Valdir Walter, que está aqui, né? Como é que seriam as reformas? Então, nós temos essa opção de fazer a nossa reforma, ciclo virtuoso, pode passar. Se a gente tem uma situação de crise, qual seja ter necessidade de trabalho, ter falta de recursos, ter burocracia para até conseguir uma licitação, nós unindo esforços, né? Que, na medida que nós temos... Gente, hoje, olha qual é a fotografia do nosso semiaberto. O albergue está interditado, nós temos ao redor de 600 apenados que estão em casa. 200 deles participam do programa de justiça restaurativa. Destes 200, 70% não tem reincidência e não está respondendo processo. 40% deles não tem reincidência e está respondendo processos. E dos 200, só 4 têm reincidência. Essa mão de obra, esse pessoal é mão de obra, e eles precisam de trabalho. E pode ser uma alternativa para nós, de forma mais econômica, né? Possibilitando o trabalho, oportunidade de ressocialização. Pode haver uma equipe contínua de manutenção preventiva nas UBSs. A gente sabe, um prédio de pé, seja ele qual for, sempre tem necessidade de reparos. Então, toda a sociedade ganha, né? Essa é a indicação que a gente vai estar fazendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bem, é isso, então, que eu tenho para apresentar para vocês. Eu vejo que a gente tem, assim, é muito importante ter um olhar nesse aspecto. Ele é construtivo, ele traz melhorias. Se esse semiaberto receber oportunidade de trabalho, é uma chance a mais que ele tem de se recuperar. Obrigada, presidente. Obrigada pela atenção de